O barulho não foi alto, mas na sala de jantar da Dona Fátima, onde cabiam 14 pessoas e o lustre parecia feito de gelo, o clique da notificação ecoou como um tiro. Marcelo, meu cunhado, estava com um sorriso meio torto, ainda esperando que eu pegasse o cartão de crédito e ficasse constrangido com o limite. Juliana, minha esposa, estava ocupada demais tentando enquadrar a taça dela e a cara de vencedora da mãe no mesmo vídeo. Eu tinha acabado de digitar a senha na maquininha. O garçom, um rapaz novo que estava visivelmente desconfortável com o clima tenso daquela ceia, pegou o aparelho e se afastou discretamente, indo para o lado da porta da cozinha. Foi aí que Dona Fátima parou de rir. Ela estava contando alguma história boba sobre como a vizinha dela tinha caído no golpe do Pix, exagerando na gesticulação e na voz. Ela parou no meio da palavra Pix e olhou para o celular dela, que estava vibrando incessantemente em cima da toalha de linho, que custava o meu aluguel. A vibração não parou. Era uma sequência, uma cascata de alertas, como se o aparelho estivesse tendo uma crise nervosa. Ela franziu a testa, achando que era algum problema no banco, talvez uma cobrança indevida. Marcelo parou de mexer no gelo do uísque que ele tinha insistido em abrir, dizendo que só um homem de bom gosto sabe apreciar um malte 18 anos. Juliana, que tinha acabado de postar o vídeo do brinde fatídico, olhou para o rosto da mãe, a confusão começando a tomar o lugar da satisfação nos olhos dela. Eu só estava sentado, tomando o gole final de água com gás, sentindo o gelo derreter na minha garganta. O silêncio que se instalou não era de reverência natalina. Era o silêncio que precede um desastre, quando todos percebem que a bomba que eles armaram explodiu nas mãos deles, mas eles ainda não sentiram o calor. Dona Fátima finalmente levantou o celular. Os olhos dela, que momentos antes brilhavam de arrogância, estavam arregalados, fixos na tela. Ela não precisou dizer nada, não precisou gritar. Ela só olhou para mim. A expressão dela mudou de confusão para um terror frio, lento, que subia pela espinha. Eu só assenti, calmamente, como quem diz: sim, fui eu. Vocês pediram para eu pagar a conta da noite, e eu paguei. Mas paguei do meu jeito. A verdade é que vocês precisam entender o que me levou a esse ponto. A raiva não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada, regada por anos de desprezo e humilhação. Se você já passou por algo parecido, ou se quer ver o que aconteceu depois desse silêncio ensurdecedor, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal e me conta de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda a saber que não estou sozinho nessa luta. Eu sou Rafael. Tenho 38 anos. Há 10 anos eu me casei com a Juliana. Quando a gente se conheceu, éramos só eu e ela. Eu era recém-formado em engenharia de software e estava abrindo minha primeira consultoria. Ela estava terminando a faculdade de moda. A gente morava num apartamento pequeno, mas era nosso canto. A vida era simples, mas era honesta. O problema nunca foi a Juliana em si. O problema sempre foi o contexto dela. A família da Juliana, para resumir de forma educada, valorizava o brilho. Não o brilho de quem trabalha duro, mas o brilho superficial de quem parece rico. Dona Fátima, minha sogra, sempre deixou claro que a vida só vale a pena se você puder exibir o que tem. Ela não ligava para o meu trabalho de consultoria, para os projetos complexos que eu pegava com empresas de fora, ou para o fato de que eu estava construindo uma base financeira sólida e discreta. Para ela, se eu não usasse um terno de grife todos os dias e não andasse num carro alemão do ano, eu era um fracasso. Eles são o tipo de gente que tem medo de morar no bairro errado. O apelido de encostado começou a circular há uns 3 anos, e o motivo era ridículo. Eu vendi minha primeira empresa por um valor que me garantiu tranquilidade por um bom tempo, se eu soubesse administrar. Eu decidi tirar um ano sabático para reestruturar minha próxima empreitada, que envolvia uma tecnologia nova e complexa. Enquanto isso, eu trabalhava de casa, em projetos pontuais de alto valor, mas sem a rotina de escritório. Para Dona Fátima e Marcelo, meu cunhado, trabalhar de casa, de bermuda e camiseta, era sinônimo de não trabalhar. Rafael, quando você vai arrumar um emprego, de verdade? Ela perguntava, sempre com aquele tom de quem está falando com uma criança birrenta. Fátima, eu faturo mais em um mês do que o Marcelo fatura em 6. Eu respondia, tentando manter a calma. Faturar no computador não é a mesma coisa que ter um cartão de visita com um cargo de gerente. Ela rebatia, ignorando o fato de que Marcelo era um vendedor medíocre de consórcio que vivia pedindo dinheiro emprestado para o pai. A Juliana, nesse meio tempo, nunca me defendeu de verdade.
Ela ficava naquela posição confortável de neutralidade. Ah, mãe, para com isso. O Rafael está trabalhando. Ela dizia, mas com uma risadinha, como se estivesse concordando secretamente com a mãe. Eu comecei a notar que, para a Juliana, o que a família dela pensava era mais importante do que a nossa vida juntos. Ela queria o status que a mãe cobrava. Ela queria a aprovação. E a aprovação vinha de me diminuir. Eu não sou pobre. Na verdade, eu sou bem afortunado. O que a minha família política nunca soube é que, quando eu vendi a empresa, eu segurei o máximo de capital possível fora do alcance deles. Eu investi pesado em fundos de alta liquidez e comprei alguns imóveis comerciais. A casa onde morávamos, que eles achavam modesta demais, era um sobrado de 200 mil euros no bairro vizinho. Estava quitada, mas eu nunca exibia. Eu não comprava carro de luxo, eu andava de SUV japonesa simples, porque era confiável e eu odiava chamar atenção. Essa descrição era a minha ruína aos olhos deles. Eles precisavam de provas visíveis de sucesso, e eu não dava. O ano de 2023 tinha sido particularmente difícil para o meu ego. O grande projeto internacional que eu estava esperando, que me renderia uma bolada e calaria a boca de todo mundo, atrasou, não por culpa minha, mas por burocracia do cliente. Isso significava que, embora eu tivesse reservas, meu fluxo de caixa operacional estava mais lento nos últimos meses. Juliana sabia disso, e ela usou essa vulnerabilidade. A ceia de Natal era sempre na casa da Dona Fátima, um casarão antigo que ela herdou e que ela mantinha impecável, não por conforto, mas por fachada. Eu tentei argumentar com Juliana para passarmos o Natal só nós dois, ou viajarmos. Ju, a gente pode ir para a praia, alugar uma casa bacana. Só nós. Ah, Rafael, a família vai me matar se eu não for. É tradição. E a mamãe já preparou tudo. Preparou tudo para me humilhar, você quer dizer. Ela revirou os olhos. Para de ser dramático. Eles só brincam. Brincam. Eles não brincavam. Eles me cerceavam. Eles me tratavam como um parasita que, por algum erro de julgamento da Juliana, tinha se infiltrado na família. Chegamos lá por volta das 8 da noite. O cheiro de peru e chester estava forte. A mesa estava posta com aquela opulência exagerada que só a Dona Fátima sabia montar. 15 pratos, talheres de prata, taças de cristal. E o clima. Pesado. Eu tentei ser o mais agradável possível. Cumprimentei os tios, os primos distantes que eu via uma vez por ano. Fiquei quietinho, ajudando a servir as bebidas, tentando ser invisível. Marcelo, o cunhado, não facilitava. Ele estava de terno, suando, mas de terno, porque homem de negócios se veste bem. Ele passou a noite falando sobre como o mercado de consórcio estava aquecido e dando indiretas sobre como era importante ter uma carreira sólida e de carteira assinada. Sabia, Rafael, que o banco está procurando gente para a gerência? Com a sua idade, você ainda pode dar um jeito. É só ter humildade para começar de baixo. Ele disse, com um sorriso cínico. Juliana estava do meu lado, no celular, ignorando a conversa. Ela estava vestida de vermelho, linda, mas com a cabeça em outro lugar, provavelmente nas redes sociais. Eu respirei fundo. Marcelo, eu não estou procurando emprego, eu sou o meu próprio chefe. Ah, sei, o empreendedor digital. Sei como é. A gente chama isso de desemprego chique aqui em casa. Ele riu, e Dona Fátima, que estava próxima, soltou uma risadinha forçada. Eu não respondi. Eu tinha aprendido que com eles, qualquer resposta era combustível para mais fogo. O momento do brinde chegou por volta da 00:30, depois que o jantar já tinha sido servido, e a maioria das pessoas estava com a barriga cheia e a guarda baixa. Dona Fátima se levantou, batendo levemente na taça. O silêncio caiu sobre a mesa. Ela começou com as coisas habituais: saúde, paz, prosperidade. Mas eu já sentia o cheiro de armadilha no ar. Ela estava me olhando fixamente, com um brilho nos olhos que eu conhecia bem. Ela levantou a taça mais alto. E por último, ela disse com a voz ligeiramente embargada, mas de satisfação, não de emoção. Quero brindar a minha filha, Juliana. Juliana sorriu radiante. Quero brindar a Ju, que é uma mulher inteligente, batalhadora e que, graças a Deus, está chegando no momento da vida dela, onde ela vai finalmente tomar a melhor decisão. Eu senti um frio na barriga. Eu olhei para Juliana, mas ela estava olhando para a mãe, sorrindo e balançando a cabeça. Dona Fátima fez uma pausa dramática. A nossa Ju, que finalmente vai largar esse encostado e seguir a vida que ela merece, com alguém que a valorize e que tenha ambição de verdade.
A taça dela se chocou contra a de Marcelo, que soltou um "aí sim" baixo. O som do brinde dela foi a minha sentença. Olhei para a Juliana. A reação dela foi o que me quebrou, de verdade. Ela não ficou chocada. Ela não me olhou com pena. Ela pegou o celular que estava na mão e começou a gravar a mãe, rindo. Não era um riso nervoso. Era um riso de cumplicidade. Ela estava validando, ao vivo e a cores, o desprezo da mãe. E, pior, ela estava registrando aquilo. "Mãe, fala de novo, que não pegou bem o som." Ela pediu ainda gravando. Dona Fátima, satisfeita com a audiência, repetiu, desta vez mais alto, olhando para mim por cima da taça. "Largar o encostado." Juliana riu, deu um gole no champanhe e digitou rapidamente no celular. Eu sabia o que ela estava fazendo. Ela estava postando a humilhação, como se fosse um meme de família, um momento de descontração. Eu não reagi. Meu corpo estava paralisado. Eu me sentia esmagado, não pela palavra, mas pela traição dela. 10 anos de casamento reduzidos a uma piada de Natal para o feed. Eu só consegui dizer uma coisa, bem baixo, para mim mesmo. Acabou. Eu forcei um sorriso vazio, de quem aceitou a derrota. Eu levantei minha taça de água e fingi brindar com o ar. A ceia seguiu por mais meia hora, num clima de triunfo para eles e de luto para mim. Eu me levantei da mesa, pedindo licença para ir ao banheiro. Eu precisava respirar. Eu me encostei na pia, olhando para o meu rosto no espelho. Eu não era um encostado. Eu era um homem que tinha construído uma vida, que tinha estabilidade, que tinha amado essa mulher. E eu estava sendo descartado publicamente, com a colaboração dela. A decisão foi tomada ali. Eu não ia brigar, não ia gritar, não ia chorar. Eu ia resolver isso, e eu ia garantir que eles pagassem o preço da humilhação e que a Juliana entendesse o que ela estava perdendo. Quando voltei para a sala, a conversa tinha mudado para a conta. A ceia tinha sido encomendada de um buffet de luxo, e a conta era sempre um ponto de tensão, mesmo que a família fosse de classe média alta. Dona Fátima sempre usava a conta para medir quem era o homem da casa. Ah, a conta chegou. Ela suspirou, pegando a pastinha de couro preto das mãos do garçom. Que horror! R$7.850. Esse buffet está cobrando um absurdo. Marcelo pegou a pastinha, olhou o valor e me lançou aquele olhar de desafio. Ele sabia que, com o meu projeto atrasado, eu estava teoricamente apertado. Bom, a gente divide em 3, né? Eu, o papai e... Ele parou e me olhou, levantando uma sobrancelha. Ah, não, o Rafael está de ano sabático. Ele está economizando para a aposentadoria, talvez. Ele colocou a pastinha na minha frente, ignorando a presença do pai dele, que estava na ponta da mesa, quieto. Mas sabe como é, né? Natal. É bom mostrar que tem espírito de família. E no final das contas, homem de verdade paga a conta. Não faz mal dar um luxo para a esposa de vez em quando, mesmo que a gente esteja esperando um emprego de verdade. Juliana me olhou com uma ponta de receio, mas também de expectativa. Ela queria que eu pagasse. Ela queria que eu tirasse o peso da mãe e do irmão. Ela queria que eu provasse, ali, que não era o encostado. Eu senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Eu olhei para a conta. R$7.850. Um valor alto, mas não impagável. Claro, eu disse pegando a pastinha. Minha voz saiu estranhamente suave. Eu pago. Marcelo sorriu vitorioso. Dona Fátima relaxou na cadeira. Juliana pegou o celular de novo, provavelmente para registrar o momento em que o encostado pagava a conta deles. O garçom voltou, discreto, com a maquininha de cartão. Débito ou crédito, senhor? Crédito. Eu respondi. Eu peguei minha carteira e tirei o cartão preto, aquele que eu usava para as grandes transações, o que eu mantinha escondido de todo mundo. Eles só conheciam meu cartão azul do banco comum. Marcelo deu um assobio baixo. Olha só, o Rafael está ostentando. Não sabia que você tinha um desses. Tem muita coisa que vocês não sabem sobre mim, Marcelo. Eu respondi, olhando para ele. Eu digitei o valor e, em vez de passar o cartão no crédito comum, eu fiz algo que eu tinha planejado nos últimos 5 minutos, enquanto estava no banheiro. Eu não ia parcelar. Eu não ia usar o cartão normal. Eu ia usar o dinheiro que eles pensavam que eu não tinha. Eu mudei a opção na maquininha. Senhora Fátima, o senhor Marcelo e a Juliana. Eu disse, falando alto o suficiente para que todos na mesa ouvissem. Eu não sou um encostado. Eu sou um homem que sabe administrar o que tem.
E eu sei o valor de uma humilhação. Eu digitei o valor total, R$ 7.850, e selecionei pagamento via Pix. O garçom me olhou, confuso. Senhor, o Pix é para a conta do buffet. Eu sei, eu disse pegando meu celular. Eu abri o aplicativo do meu banco e, em vez de usar o QR Code da empresa de buffet, eu fiz uma transferência. Eu transferi na hora, R$ 7.850. Mas eu não transferi para o buffet. Eu transferi para a conta bancária pessoal da Dona Fátima. O garçom estava esperando a confirmação da transação na maquininha. Eu o olhei e disse: Está pago. A conta está paga. Ele ficou confuso. Mas não está aparecendo aqui. Não se preocupe. O dinheiro já saiu da minha conta. É só ele conferir o extrato dela. Eu apontei para a Dona Fátima, que estava digitando algo no celular. Ela parou de repente, porque foi naquele exato momento que a notificação do banco dela começou a tocar. Não era uma notificação de Pix de um cliente ou de uma conta de rotina. Era o alerta de uma transferência de valor alto. Ela olhou para o celular. R$ 7.850. Recebedor: Rafael G. O rosto dela ficou pálido. Ela não entendeu a princípio. Ela achou que era um erro. Rafael, por que você me mandou esse dinheiro? Eu não te pedi nada. Ela perguntou, a voz já um pouco aguda. Não se preocupe, Fátima. É o pagamento da ceia. Eu disse, recostando-me na cadeira. Mas a gente tem que pagar o buffet. Eu sei. E eu paguei. Eu paguei você. O silêncio na sala de jantar agora era total. Todos os olhos estavam em mim. Juliana parou de rir e largou o celular. O que você fez, Rafael? Ela perguntou, a voz dela suando tensa. Eu peguei o celular de novo. Eu abri o aplicativo de mensagens, onde eu tinha o comprovante do Pix que eu tinha acabado de fazer. Eu fiz um print da tela, com o valor e o nome do recebedor, Dona Fátima. E então, eu fiz a segunda parte do meu plano, a parte que eles nunca esperariam. Eu não mandei o comprovante para o garçom. Eu abri o Instagram. Eu sabia que Juliana tinha acabado de postar o vídeo do brinde, aquele em que Dona Fátima me chamava de encostado. Eu cliquei no vídeo que tinha sido postado como um story e cliquei na opção de responder comentar. Eu não escrevi nada. Eu apenas colei a imagem do comprovante de transferência de R$ 7.850, direto para a conta de Dona Fátima, com a descrição: o encostado paga a conta de Natal da família. Feliz Natal, Fátima. Eu publiquei a resposta no story da Juliana, para que todos os seguidores dela vissem o que tinha acabado de acontecer. E para garantir que a humilhação fosse completa, eu marquei a conta dela, a conta de Marcelo e a conta do buffet. A Dona Fátima, ainda confusa com o dinheiro na conta, estava tentando entender. Você está maluco, Rafael? Por que você me pagou? Marcelo finalmente entendeu o que estava acontecendo. Ele pegou o celular e abriu o Instagram da irmã, que estava no modo público. O choque atingiu o rosto dele. Juliana, o que é isso? Ele comentou no seu story. Juliana pegou o celular, viu o comprovante de Pix exposto publicamente, anexado ao vídeo em que a mãe dela a parabenizava por me largar. A ceia de Natal virou um circo. A fúria da Dona Fátima e o pânico da Juliana estavam prestes a explodir. Rafael, você tem 5 minutos para apagar isso, Juliana gritou, levantando-se da cadeira. Eu sorri para ela. Um sorriso frio. 5 minutos? Você filmou a sua mãe me humilhando e postou. Eu paguei a conta, como vocês pediram. E eu postei o comprovante de que eu paguei a conta de vocês, para todo mundo ver. Eu olhei para a Dona Fátima, que agora estava furiosa, o dinheiro na conta dela parecendo queimar. Fátima, o dinheiro está na sua conta. Você pode pagar o buffet ou pode usá-lo para comprar um presente de Natal para o Marcelo. A partir de agora, o problema de pagar o buffet é seu. Eu paguei a minha parte. Ou melhor, eu paguei o seu Natal inteiro. O garçom, que estava assistindo a tudo, finalmente falou. Senhora Fátima, o pagamento para o buffet. Dona Fátima olhou para o garçom, depois para mim, depois para o celular. Ela estava presa na própria armadilha. Se ela usasse o dinheiro que eu mandei para pagar o buffet, ela estaria confirmando publicamente que eu, o encostado, tinha acabado de bancar a ceia de Natal dela. Se ela não pagasse, o buffet iria expor a situação. Eu me levantei. Eu estava exausto, mas a sensação de alívio era imensa. Bom, Feliz Natal para todos. Eu vou embora. Juliana veio para cima de mim, tentando me segurar pelo braço. Você não vai a lugar nenhum. Você vai apagar isso agora. Você me ridicularizou na frente de todo mundo. Eu tirei a mão dela do meu braço, com firmeza.
Eu não te ridicularizei, Juliana. Você se ridicularizou sozinha quando riu do desprezo da sua mãe. E eu não vou apagar nada. Eu olhei para o relógio. Era 01:15 da manhã do dia 25 de dezembro. Ah, e Juliana, eu não sou mais seu marido. Essa foi a minha última ceia com a sua família. E o meu presente de Natal para você e para a sua mãe foi o comprovante de que o encostado tinha mais dignidade e dinheiro do que todos vocês juntos. Eu peguei minha chave e fui em direção à porta. Marcelo tentou me interceptar. Você não vai sair assim, seu covarde. Covarde? O covarde é o cara que empurra a conta para o cunhado no Natal. E agora, Marcelo, você tem que decidir se vai usar o dinheiro da sua mãe para pagar a comida ou se vai deixar a dona Fátima passar vergonha com o buffet. Pense rápido, o garçom está esperando. Eu saí da sala de jantar e ouvi o grito agudo de dona Fátima atrás de mim, enquanto Juliana tentava se justificar com ela. Eu não olhei para trás. Eu já tinha visto o suficiente. O que eles não sabiam é que essa humilhação no Natal era só o começo. Eu tinha passado meses me preparando para a inevitável separação. E o que eu tinha feito com a conta era apenas o primeiro passo para desmantelar a vida de luxo superficial que a Juliana tanto prezava. E a vingança, como dizem, seria servida fria e perfeitamente calculada. Eu entrei no meu carro, liguei o motor e senti meu celular vibrar. Era uma mensagem da Juliana. Ela estava histérica. Você vai se arrepender disso, Rafael. Você não pode fazer isso. Eu não respondi. Eu abri meu aplicativo de mensagens e mandei uma mensagem para o meu advogado, que estava de plantão. Doutor Cássio, Feliz Natal. Pode dar entrada no divórcio amanhã de manhã. O motivo é incompatibilidade e abandono afetivo. E sim, pode anexar o comprovante do Pix. É a prova de que eu paguei o último jantar de família. Eu dirigi pela rua, deixando para trás a casa iluminada e o caos que eu tinha plantado. O silêncio dentro do carro era um alívio. Mas o jogo estava apenas começando. Eles achavam que eu era só um encostado, sem ambição. Eles iam descobrir que eu era um engenheiro de software e que eu era muito bom em planejar sistemas complexos. E o sistema que eu estava planejando era a minha saída e a queda de status deles. Eu precisava de um plano que fosse legalmente impecável, financeiramente devastador para Juliana e que expusesse a hipocrisia de Dona Fátima. O Pix foi o gancho. Agora, eu precisava do golpe final. Juliana e eu tínhamos um acordo pré-nupcial, mas ele era antigo e genérico. Eu não me preocupei em atualizá-lo porque eu nunca imaginei que ela seria capaz de me trair dessa forma. No entanto, eu tinha me protegido de outras maneiras. O maior problema era o apartamento. O sobrado que eles chamavam de modesto estava no meu nome. Mas eu tinha comprado um apartamento de luxo, muito maior, no centro, há 2 anos, para investimento. Juliana não sabia da existência dele. Eu o mantive fora do radar, alugado para executivos. Eu dirigi para o meu escritório, que ficava em um prédio comercial. Eu não ia voltar para o nosso sobrado, não hoje. Eu precisava de paz e de um computador. Ao chegar, eu liguei meu monitor e comecei a trabalhar. Meu foco era total. Eu tinha que agir rápido, antes que Juliana tivesse tempo de se organizar. A primeira coisa era o bloqueio financeiro. Eu tinha uma conta conjunta com Juliana para despesas domésticas, mas a maior parte do meu dinheiro estava em contas de investimento e fundos que só eu acessava. Eu liguei para o meu gerente, mesmo sendo feriado, e enviei a ordem de bloqueio da conta conjunta e de cancelamento de todos os cartões de crédito adicionais que Juliana usava. Eu sabia que isso causaria pânico nela. Juliana vivia no crédito, na ilusão de que o dinheiro era infinito. A segunda coisa, e a mais crucial, era o carro. Juliana dirigia um SUV que estava no nome da minha empresa de consultoria, como um ativo. Eu liguei para a empresa de rastreamento e pedi o bloqueio imediato do veículo. Eu precisava que o processo de divórcio fosse tão rápido e doloroso que ela não tivesse tempo de reagir. Eu olhei para o relógio. 02:30 da manhã. Eu sorri. O Natal da Dona Fátima tinha virado a noite mais produtiva da minha vida. Eu precisava garantir que o processo legal não tivesse brechas. O que eu tinha de prova contra a Juliana, além do vídeo humilhante, era a maneira como ela se comportava em relação às finanças. Ela nunca contribuiu com nada. Eu pagava tudo, desde as contas até os luxos dela, enquanto ela usava o salário de designer para comprar roupas caras e viagens com as amigas. Eu precisava provar que ela não era uma parceira, mas sim uma dependente, que estava me abandonando publicamente por falta de status.
Eu comecei a compilar todas as faturas de cartão de crédito dos últimos 5 anos, mostrando o padrão de gastos dela. Eu não estava sendo mesquinho, eu estava sendo cirúrgico. Ela queria o status de solteira rica. Eu ia garantir que ela voltasse a ser a filha da Dona Fátima, dependente e sem recursos próprios. Eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Cássio novamente, sabendo que ele ficaria irritado por eu ligar de novo no Natal. Cássio, me desculpa, eu preciso de um adendo. Você consegue incluir no pedido de divórcio uma ordem para que ela desocupe o sobrado? Cássio, me desculpa. Eu preciso de um adendo. Você consegue incluir no pedido de divórcio uma ordem para que ela desocupe o sobrado imediatamente? Do outro lado da linha, o Dr. Cássio, que era um advogado de família experiente, mas que valorizava muito a noite de Natal dele, soltou um longo suspiro, audível até no viva voz do meu celular. Rafael, são quase 3 da manhã do dia 25. Isso que você está me pedindo é uma liminar de separação de corpos, e é muito difícil conseguir a desocupação imediata de um imóvel conjugal, mesmo que esteja apenas no seu nome. O juiz vai alegar que ela precisa de tempo, de um lugar para ficar. Ela tem a casa da mãe dela, Cássio. Uma casa enorme. E eu tenho o vídeo. O vídeo da humilhação? Exato. A prova de que a nossa relação acabou de forma hostil e pública. Eu fui abandonado afetivamente e, pior, ridicularizado. Essa hostilidade, somada ao fato de que ela me acusou de ser um encostado na frente de dezenas de pessoas, prova que ela não tem mais interesse na manutenção do nosso vínculo. Se ela não me considera mais marido, não pode continuar morando na minha casa. Eu sabia que estava jogando pesado, mas era a única forma de passar o trator sem dar chance de reação. Além disso, Cássio, eu bloqueei todas as contas conjuntas e cancelei os cartões adicionais. Ela não tem mais acesso à liquidez. Se ela ficar na casa, eu vou ser legalmente obrigado a prover sustento para ela lá. E eu não quero isso. Eu quero que ela seja obrigada a sair e vá morar com a Dona Fátima. Cássio ficou em silêncio por um momento. Ele era caro, mas era um gênio. Ele gostava de desafios bem fundamentados. Você está me dizendo que ela não tem renda própria? Ela tem o salário dela, mas o padrão de vida dela é bancado inteiramente por mim. Eu tenho todas as faturas para provar. Ela não é dependente no sentido de não trabalhar, mas é dependente no sentido de ser completamente sustentada pelo meu patrimônio. E ela demonstrou publicamente que despreza esse patrimônio. Entendi. Você está argumentando que a permanência dela no imóvel representa um risco ao seu patrimônio e pode gerar conflito iminente, já que a relação foi rompida de forma agressiva. É um tiro no escuro, mas vamos tentar a liminar. Vou protocolar o divórcio e o pedido de separação de corpos assim que o fórum abrir na terça-feira. Não, Cássio. Você vai protocolar online, hoje. Rafael, é feriado nacional. Eu sei, mas a bomba explodiu no Natal e eu preciso que a ação comece no Natal. Você sabe que o sistema de plantão aceita pedidos de medida cautelar urgente. Isso é uma emergência de patrimônio e segurança. Eu quero que a intimação chegue na Juliana antes que ela tenha tempo de consultar um advogado. Cássio respirou fundo. Ele entendeu a urgência da minha estratégia. O fator surpresa. Certo, me envie o comprovante do Pix e o link do vídeo que ela postou. Vou anexar como prova da hostilidade e da traição. É crucial que ela veja que estamos agindo de forma imediata. Eu desliguei o telefone e me senti um pouco mais leve. A burocracia estava em movimento. Agora, eu só precisava esperar a reação da Juliana ao meu bloqueio financeiro. Eu sabia que ela não estava dormindo. Ela devia estar na sala, discutindo com a mãe e o Marcelo sobre como resolver o vexame do Pix no Instagram. Eu tinha certeza de que Dona Fátima estava furiosa por ter sido exposta, e principalmente por ter R$ 7.850 na conta dela, que ela teria que usar para pagar o buffet se quisesse manter a fachada. A primeira notificação chegou por volta das 06:00 da manhã. Era um áudio da Juliana no WhatsApp. Eu estava revisando planilhas no meu escritório, tomando um café forte. Eu cliquei para ouvir. O áudio não tinha palavras, era um grito estrangulado de fúria e desespero. Um som agudo, quase um chiado, que durou uns 10 segundos. Eu imaginei a cena. Ela tentando passar o cartão numa loja de conveniência para comprar alguma coisa de manhã, ou tentando abastecer o carro e sendo recusada. Eu não respondi. Meia hora depois, chegou a mensagem de texto. Rafael, o que você fez? Meu cartão está dando recusado, está tudo bloqueado. Você está louco? Volta para casa agora. Eu digitei uma resposta curta e fria, algo que eu nunca tinha feito antes.
Não estou louco. Estou resolvendo o problema que você e sua mãe criaram. O dinheiro da casa é meu. Procure a Dona Fátima para pagar suas despesas. Feliz Natal. Eu bloqueei o número dela por um tempo. Eu não precisava do drama. Eu precisava da ação. O segundo ato do meu plano entrou em vigor às 0900 da manhã. Eu tinha ligado para a empresa de rastreamento do carro dela, o SUV de luxo que estava no nome da minha empresa, e acionado o bloqueio remoto. Eu tinha dado instruções claras para a transportadora. Juliana, provavelmente, tentou sair de casa para ir até o meu escritório ou tentar sacar algum dinheiro, e o carro dela simplesmente parou. O telefone tocou incessantemente. Dessa vez, era o Marcelo. Eu atendi, porque eu queria ouvir a voz dele. O que você fez com o carro da minha irmã, seu desgraçado? O carro parou no meio da Avenida Paulista. Eu estava calmo, minha voz baixa e profissional. Marcelo, bom dia. O carro está no nome da minha empresa, a G Solutions. Como a Juliana não faz mais parte da minha vida e o veículo é um ativo da empresa, eu ordenei a recuperação do bem. Uma transportadora deve estar chegando para buscá-lo. Você está sequestrando o carro dela? Isso é roubo. Não é roubo, Marcelo. É devolução de ativo empresarial. Eu tenho todos os documentos aqui. Se ela quiser um carro, ela pode comprar um com o próprio dinheiro, ou pedir emprestado para o pai de vocês. Eu ouvi a voz da Juliana ao fundo, gritando. Não, Rafael. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu preciso do carro. Era para ter pensado nisso antes de rir da sua mãe me chamando de encostado no Natal, Juliana. Isso é vingança. Você vai se ferrar. Não, isso é consequência. Aproveita o Natal e pega um táxi. Ah, não, espera. Você não tem mais cartão de crédito. Pede o Pix emprestado para a Dona Fátima. Ela tem R$ 7.850 meus na conta dela. Eu desliguei na cara dele. A sensação de poder não vinha da crueldade, mas da justiça fria de saber que eu estava desmantelando a ilusão que me custou 10 anos de vida. Eu passei o resto da manhã organizando a papelada para o Dr. Cássio. Eu compilei as provas, o vídeo, o Pix, as faturas que mostravam que Juliana gastava R$ 15.000 por mês em luxos pessoais, roupas, estética, viagens, enquanto eu pagava o financiamento da casa, os planos de saúde, as contas de luz e o salário da empregada. Ela tinha uma dependência de status que era puramente financeira. Na terça-feira, o Dr. Cássio me ligou com a notícia que eu esperava. O juiz de plantão acatou o pedido de divórcio e, surpreendentemente, concedeu a liminar de separação de corpos com a ordem de afastamento imediato. O juiz considerou a exposição pública e a humilhação no Natal como evidência de incompatibilidade irremediável e risco de conflito se morássemos no mesmo teto. O fato de o imóvel estar 100% no meu nome e quitado, e o fato de eu ter comprovado que ela tinha uma alternativa de moradia, a casa da mãe, pesou a meu favor. O oficial de justiça foi designado para cumprir a ordem na mesma tarde. Eu estava no meu escritório, observando o rastreamento da transportadora que tinha pegado o carro. Eu me preparei para ir ao sobrado, não para confrontá-la, mas para estar lá quando ela fosse notificada. Eu queria garantir que ela não destruísse nada. Quando cheguei, o sobrado estava estranhamente silencioso. A porta da frente estava trancada. Eu abri com minha chave. Juliana estava na sala, sentada no sofá de couro que eu tinha comprado, enrolada em um cobertor. Ela parecia ter chorado muito. O celular dela estava na mesinha de centro e ela estava olhando para o nada. Ela me viu e se levantou, os olhos inchados. Você veio me pedir desculpa? Ela perguntou, a voz rouca. Eu a olhei com frieza. Não, eu vim supervisionar. O oficial de justiça está chegando. O rosto dela se contorceu de confusão e raiva. Oficial de justiça? Para quê? Para te notificar da ordem de separação de corpos e da desocupação imediata do imóvel. Ela deu um passo para trás. Você está blefando. Você não pode me tirar da minha casa. Não é sua casa, Juliana. É minha. Está no meu nome. E como você me abandonou publicamente e me humilhou, o juiz entendeu que você não tem mais direito de morar aqui. Você tem 1 hora para pegar seus pertences pessoais e ir embora. O riso dela foi histérico, sem humor. E para onde eu vou? Eu não tenho carro. Você bloqueou minhas contas. Você está me deixando na rua. Você não está na rua. Você é filha da Dona Fátima, a mulher que brinda contra o próprio genro. Vá morar com ela. Ela tem espaço e tem o dinheiro que eu mandei para ela no Natal. Nesse momento, ouvimos a batida na porta. Eu abri. Era o oficial, um homem sério, de meia idade, com uma pasta na mão.
Boa tarde, sou o oficial Rodrigo. Preciso falar com a senhora Juliana G. Juliana ficou pálida. Ela entendeu que era real. O oficial Rodrigo entregou a notificação. Ela leu tremendo. Não, isso é um erro. Eu sou casada com ele. Senhora, o juiz acatou o pedido de divórcio e separação de corpos. O senhor Rafael tem a posse exclusiva do imóvel a partir de agora. A senhora deve sair em 1 hora, sob pena de desobediência e multa. A fúria dela se transformou em desespero total. Ela tentou argumentar, chorar, implorar. Rafael, por favor, eu faço o que você quiser. Eu apago o vídeo, eu peço desculpa para a sua família. É tarde demais, Juliana. Você fez a sua escolha quando riu da sua mãe. O oficial Rodrigo foi muito profissional. Ele me garantiu que eu poderia trocar as fechaduras imediatamente. Juliana correu para o quarto pegando malas. Eu a segui, não para ajudá-la, mas para garantir que ela só levasse o que era dela. As joias são minhas. Ela gritou pegando uma caixa de veludo. São presentes de casamento, e a maioria foi comprada com o meu dinheiro. O juiz vai decidir o que é seu e o que não é. Leve apenas roupas, sapatos e itens de higiene pessoal. Ela tentou pegar um laptop que estava na mesa. Não, esse é da minha empresa. Ela tentou pegar uma televisão da sala. Não, é um bem da casa. Ela estava sendo reduzida ao que ela realmente era. Uma pessoa que dependia inteiramente de mim para manter o padrão de vida. O luxo que ela tanto amava estava desmoronando na frente dela, item por item. O oficial Rodrigo observava tudo, garantindo que a ordem fosse cumprida. Em 40 minutos, ela tinha 2 malas pequenas, insuficientes para 10 anos de consumo desenfreado. O telefone dela tocou. Era Dona Fátima. Juliana atendeu, soluçando. Mãe, ele me expulsou. Ele chamou a polícia. Eu ouvi a voz estridente de Dona Fátima pelo telefone, mesmo de longe. Ela estava em pânico. O status dela estava sendo ameaçado. Ao sair pela porta, Juliana parou e me olhou. O ódio nos olhos dela era palpável. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo, Rafael. Eu vou destruir você. Você já tentou, Juliana, e falhou. Agora você vai destruir a sua mãe, que vai ter que te sustentar. Ela foi embora, no banco de trás de um Uber que ela teve que pagar com um pouco de dinheiro que tinha em espécie na carteira. Assim que a porta se fechou, eu troquei as fechaduras e liguei para o meu irmão, pedindo para ele vir me fazer companhia e ser uma testemunha da situação da casa. Eu precisava de um aliado. Nos dias seguintes, o inferno começou. Juliana e Dona Fátima tentaram de tudo. Primeiro, a pressão social. O vídeo do brinde, que Juliana tinha postado rindo, tinha virado contra ela. Meu comentário com o Pix já estava viralizando entre os círculos sociais delas. Amigos em comum me ligavam, alguns chocados, outros secretamente me parabenizando. Rafael, o que foi aquilo no story da Ju? Todo mundo está falando. Ah, é só a prova de que eu paguei a conta, como o cunhado dela pediu. Dona Fátima tentou me ligar, mas eu não atendi. Ela mandou mensagens de voz longas e histéricas, me ameaçando de processo por difamação e abandono de lar. Eu encaminhei tudo para o Dr. Cássio. Abandono de lar, Cássio. Eu a expulsei com ordem judicial. Exatamente, Rafael. Ela não tem mais argumento. Ela está desesperada porque o dinheiro acabou. E era exatamente isso. Juliana estava acostumada a uma vida onde o dinheiro não era problema. Agora, ela estava na casa da mãe, tendo que dividir o espaço e, pior, tendo que justificar para a mãe porque o casamento dela tinha acabado daquela forma ridícula e pública. Marcelo, o cunhado, tentou bancar o herói. Ele apareceu na porta do meu escritório na quarta-feira, com a cara amassada de quem não dormia direito. Eu preciso falar com você, Rafael. Não temos nada para falar, Marcelo. Se for sobre a ceia, a sua mãe está com o dinheiro. Não é a ceia, é a Juliana. Ela está arrasada. Você tem que devolver o carro e o cartão dela. Por que eu faria isso? Ela me traiu e me humilhou publicamente. Foi só uma brincadeira de Natal? Brincadeira? Um brinde em que sua mãe diz que a filha dela vai largar o encostado? Você acha que eu sou palhaço? Eu olhei para ele, sentindo nojo. Marcelo, você e sua família vivem de fachada. Vocês me usaram como caixa eletrônico por anos. Agora que o caixa eletrônico quebrou, vocês estão surtando. Você, o grande homem de negócios, que nunca paga a própria conta, venha me dar lição de moral. Você vai se arrepender de ter feito isso com a minha irmã. Ela vai te processar por tudo que você tem. Eu sorri. Foi o sorriso mais genuíno que dei em meses.
É aí que você se engana, Marcelo. Ela não sabe o que eu tenho. Eu fechei a porta do escritório na cara dele. O grande segredo que eu guardava era o meu patrimônio real. O sobrado era só a ponta do iceberg. O meu foco agora era a divisão de bens. Eu precisava garantir que Juliana não tivesse direito à minha segunda empresa, aquela que eu estava reestruturando e que valia milhões. Como o casamento era com comunhão parcial de bens, tudo o que eu tinha adquirido antes do casamento ou por herança estava seguro. O sobrado estava quitado antes do casamento, mas a maior parte do meu patrimônio líquido foi construído durante os 10 anos. A chave estava no meu investimento em imóveis. 2 anos antes, antecipando uma possível crise no casamento, eu já sentia a pressão da família dela. Eu havia comprado um prédio comercial inteiro em São Paulo, no nome de uma holding que eu criei, sediada no exterior. Legalmente, o prédio não estava no meu CPF. Eu liguei para o Dr. Cássio e expliquei a estrutura da holding. Cássio, a Juliana sabe que eu tenho investimentos, mas ela acha que está tudo em fundos de ações no Brasil. Na verdade, a maioria está ancorada nessa holding. O que ela pode reivindicar? Isso é excelente, Rafael. Se a holding foi criada com capital adquirido durante o casamento, ela pode tecnicamente reivindicar a metade da sua participação nela. Mas a dificuldade de provar a origem do capital e de rastrear o ativo no exterior é imensa. É um pesadelo legal. Eu quero que seja um pesadelo. Vamos fazer o seguinte. Vamos oferecer a ela o sobrado. Deixe ela ficar com a casa, desde que ela abra mão de qualquer reivindicação sobre a sua participação nas empresas e nos fundos de investimento. Eu fiquei surpreso. Abrir mão do sobrado? Mas eu amo aquela casa. Rafael, o sobrado vale uns 1,5 milhão. Sua holding vale no mínimo 15 milhões. Você está trocando 1,5 milhões por 7,5 milhões de paz. E o melhor, se ela aceitar o sobrado, ela vai voltar a morar lá. E a dona Fátima vai ficar desesperada para que ela venda, já que a Juliana não tem como bancar o IPTU e as contas. É um presente de grego. A ideia era genial. Juliana queria status e a casa. Se ela recebesse a casa, ela acharia que tinha ganhado na justiça. Mas sem o meu dinheiro para mantê-la, a casa se tornaria um fardo insustentável. Fechado, Cássio. Ofereça o sobrado e o carro antigo dela, que era um popular que estava parado na garagem, que ela nunca usava, em troca da assinatura da renúncia de todos os outros bens. A proposta foi enviada. A resposta veio rápida, mas não da Juliana. Veio da advogada da dona Fátima. Sim, a sogra tinha contratado o próprio advogado para defender a filha, o que provava que a Juliana estava completamente sem recursos. A advogada, doutora Selma, ligou para o Dr. Cássio e tentou negociar. Cássio, a Juliana está em choque. Ela não pode aceitar apenas a casa. Rafael tem que dar uma pensão de manutenção para ela. Doutora Selma, a Juliana é uma profissional formada e tem uma renda. Não cabe pensão. E se ela insistir, vamos anexar as provas de que ela estava gastando mais de 15 mil reais por mês em luxo, enquanto Rafael bancava tudo. O juiz vai ver isso como esbanjamento e não necessidade. Além disso, vamos pedir a divisão dos bens de forma minuciosa, incluindo a holding. O doutor Cássio usou a ameaça da holding como um míssil. Ele sabia que se o processo se arrastasse, os custos para tentar rastrear o capital seriam proibitivos para dona Fátima. No fim, doutora Selma ligou de volta, derrotada. Cássio, sua proposta foi aceita. Juliana fica com o sobrado e o carro popular. Ela assina a renúncia de todos os bens empresariais, fundos e contas de investimento. Eu venci, não apenas legalmente, mas financeiramente. Eu tinha conseguido sair do casamento com meu patrimônio intacto, e ainda por cima, forçando Juliana a aceitar um presente que a afundaria. O sobrado, que para eles era o símbolo da minha modéstia, seria a ruína dela. Eu passei as semanas seguintes fechando todos os detalhes. O divórcio foi assinado em tempo recorde, menos de um mês após o Natal. Sem brigas, sem drama na corte, apenas assinaturas. Eu me mudei para o apartamento de luxo que eu tinha comprado, aquele que ninguém da minha família política sabia que existia. Um lugar com vista para o skyline de São Paulo, onde eu podia trabalhar em paz. Juliana, por outro lado, voltou para o sobrado, vitoriosa, achando que tinha conseguido a casa. A dona Fátima fez um post no Instagram, discreto, dizendo que a justiça tinha prevalecido e que o sobrado era a prova do esforço da filha. Mas a verdadeira vingança estava apenas começando a fermentar.
3 meses depois do Natal, eu estava totalmente focado no meu novo projeto e a vida deles estava desmoronando lentamente. Eu recebi um relatório do meu contador sobre o sobrado. O imóvel tinha um IPTU altíssimo e as taxas condominiais eram pesadas, sem contar a manutenção. Juliana, acostumada a não pagar nada, estava sendo esmagada pelas contas. Eu não entrei em contato, mas meu irmão, que ainda tinha amigos em comum no círculo social deles, me mantinha informado. O Marcelo está pirando, ele me contou em um almoço. A Juliana não consegue pagar a empregada, demitiu o jardineiro, e a casa está virando um caos. E a dona Fátima? Ela está pagando as contas de luz para a filha não passar vergonha, mas está reclamando para todo mundo. Ela não tem como sustentar a Juliana e o Marcelo, que também vive pedindo dinheiro. O luxo dela está acabando. O sobrado, que era para ser o troféu da Juliana, estava se transformando em uma prisão de ouro. A gota d'água foi quando ela tentou alugar. Ela queria o dinheiro do aluguel para bancar o estilo de vida, mas o mercado imobiliário estava lento. Ela não podia vender, porque a dona Fátima insistia que vender o sobrado seria admitir a derrota publicamente. Elas estavam presas pela própria fachada. Eu estava satisfeito. Eu tinha tirado a base financeira dela, e o maior ativo que ela conquistou na separação era, na verdade, um passivo caríssimo. Mas o meu plano ainda não estava completo. Eu precisava garantir que dona Fátima e Marcelo sentissem o peso da minha ausência, de uma forma que fosse irreversível. Eles tinham me chamado de encostado porque eu não tinha um emprego de verdade. Eu ia mostrar a eles o que era um empreendedor de verdade. O grande projeto que eu estava desenvolvendo, aquele que atrasou e que deu a eles a munição para me humilhar, estava finalmente pronto para ser lançado. Era um software de gestão de risco para o mercado financeiro, uma tecnologia inovadora que eu tinha registrado com patentes internacionais. Eu organizei um evento de lançamento discreto, apenas para investidores e clientes de alto nível. Eu não queria publicidade na mídia aberta, mas eu queria que a notícia chegasse ao círculo deles. Eu fiz questão de convidar o pai da Juliana, o Sr. Osvaldo. Ele sempre foi o mais quieto e menos ofensivo da família, um engenheiro aposentado que observava o circo sem participar. Ele aceitou o convite. No dia do evento, eu fiz a apresentação. O software foi um sucesso estrondoso. Eu fechei contratos milionários na hora. O Sr. Osvaldo estava na primeira fila e, ao final, ele veio me cumprimentar. Rafael, parabéns. Eu sabia que você era bom. Você sempre foi o mais inteligente ali. Obrigado, Osvaldo. Eu sinto muito pelo que a Fátima e a Juliana fizeram. É vergonhoso. Eu olhei para ele. Eu sei, mas eu estou bem. Eu sabia que Osvaldo contaria tudo para a Fátima. E ele contou. No dia seguinte, dona Fátima me ligou, pela primeira vez desde o divórcio. Rafael, eu soube do seu projeto. É verdade que você fechou um contrato de 20 milhões de reais. Fátima, eu não discuto meus negócios com quem me considera um encostado. Assim, não seja bobo. Você é da família. A Juliana está sofrendo. Ela está com problemas na casa, não consegue pagar as contas. Que pena, Fátima. Mas o dinheiro que eu te dei no Natal deve ter ajudado. Aquele dinheiro mal deu para pagar o buffet. Exatamente. O valor de vocês é o valor de um jantar de luxo. O meu valor, você acabou de saber. Eu posso te ajudar a reestruturar a sua vida financeira, Rafael. Podemos começar de novo, você e a Juliana. Eu não podia acreditar na audácia dela. Ela estava me pedindo para voltar, não por amor, mas por dinheiro e status. Fátima, o meu sistema de vida está perfeitamente reestruturado. Quem precisa de reestruturação é a Juliana. E eu tenho uma sugestão para ela, já que ela está sem dinheiro e com a casa virando um peso. O quê? Ela pode vender a casa. Ou ela pode finalmente arrumar um emprego de verdade. Talvez o Marcelo possa ensiná-la a vender consórcios. Eu desliguei o telefone. Eu tinha removido a Juliana da minha vida, mantido meu patrimônio e a tinha deixado com o fardo da própria ambição. Mas faltava a punição final. O que aconteceu depois, com Marcelo e dona Fátima, foi o que realmente selou o destino deles e provou que o engenheiro de software que planeja a saída, planeja a queda de quem fica. E essa queda seria tão pública quanto o brinde de Natal. Eu precisava de um plano que atingisse o status social deles diretamente, usando a única coisa que eles realmente valorizavam, a aparência de riqueza e a reputação no bairro. E para isso, eu precisaria usar o sobrado que eu dei para a Juliana de uma forma que ela nunca esperaria. Eu liguei para Dr. Cássio com uma nova ideia, uma que ele consideraria ousada, mas perfeitamente legal. Cássio, a Juliana está com um sobrado, certo?
Ela está tentando alugar, mas o mercado está difícil. Eu quero comprar o sobrado de volta. Comprar de volta? Por quê, Rafael? Para dar mais dinheiro a ela? Não. Eu quero comprar de volta, mas quero que a oferta seja irrecusável e humilhante. Ela está desesperada por liquidez. Eu vou oferecer o valor de mercado, mas vou colocar uma cláusula no contrato de compra e venda. Que cláusula? Eu vou comprar o sobrado, mas com a condição de que ela e a dona Fátima terão que sair em 48 horas. E a compra só será finalizada se for paga em dinheiro vivo, em uma única parcela, na frente de um notário. E eu quero que o pagamento seja feito em notas de R$ 100. Cássio demorou a responder. Você quer humilhá-las com o dinheiro que você está dando a elas? Exatamente. Elas me chamaram de encostado, desprezaram o meu dinheiro discreto. Eu quero que elas vejam o que é o dinheiro de verdade. E eu quero que o bairro veja o que é um homem de verdade comprando a casa da ex-mulher que o humilhou. Eu sabia que para o Sr. Osvaldo e para os vizinhos, ver a Juliana e a dona Fátima saindo da casa com um caminhão de mudança, enquanto eu assinava a escritura, seria a prova definitiva de quem tinha vencido a guerra de classes. O Dr. Cássio, depois de um longo silêncio, concordou. É legalmente possível, Rafael. É apenas uma condição de venda. Mas será épico. Vamos fazê-lo. O doutor Cássio demorou a responder, mas eu sabia que ele estava processando a genialidade fria da minha proposta. É legalmente possível, Rafael. É apenas uma condição de venda, mas será épico. Vamos fazê-lo. Eu não queria apenas o dinheiro de volta. Eu queria que a derrota delas tivesse gosto, cheiro e principalmente fosse vista por todos. Eu queria que o 1,5 milhão que Juliana receberia fosse um peso, uma prova de que ela tinha trocado a segurança de uma vida inteira por um momento de risada no Natal. A negociação com a doutora Selma foi tensa. Ela tentou argumentar contra a cláusula de desocupação em 48 horas, alegando que era abusiva. Cássio, a Juliana precisa de tempo para organizar a mudança e encontrar um novo lugar. Doutora Selma, o mercado imobiliário está lento e a sua cliente está desesperada por liquidez, como você mesma admitiu. Rafael está oferecendo o valor de mercado, à vista, sem negociação. Se ela quiser o dinheiro, ela aceita os termos. Caso contrário, seguiremos com o processo de divisão de bens. E vocês sabem o pesadelo que será rastrear o capital da holding. A ameaça da holding sempre funcionava. Dona Fátima não podia arcar com uma guerra jurídica internacional. Ela precisava do dinheiro para salvar a fachada. Em menos de uma semana, a doutora Selma ligou de volta com a voz azeda. Eles aceitaram. A Juliana assina a venda do sobrado para o Rafael. Eu senti um arrepio de satisfação. O dia da assinatura da escritura foi marcado para uma quinta-feira à tarde, no próprio sobrado. Eu insisti que a transação final deveria ocorrer na presença de um notário, no local, para que o pagamento fosse imediatamente atrelado à posse. Eu não fui sozinho. Eu chamei meu irmão e um segurança particular para me acompanhar. Não por medo, mas para garantir que o momento fosse testemunhado e que a segurança do dinheiro fosse mantida. Chegamos à Rua do Sobrado. Era um bairro de classe média alta, onde todos se conheciam e se observavam. O carro forte que eu contratei para levar o dinheiro parou discretamente a 2 quadras de distância. Eu entrei no sobrado. O ambiente estava pesado. Juliana e Dona Fátima estavam sentadas na sala, vestidas como se estivessem indo para um evento importante, tentando manter a pose. Marcelo estava ao lado delas, com a testa franzida, visivelmente irritado. O notário estava sentado à mesa de jantar, revisando os papéis. Boa tarde, eu disse com a voz calma. Eu estava de terno, impecável, o oposto do encostado de bermuda que eles conheciam. Dona Fátima me olhou com ódio contido. Vamos acabar logo com isso, Rafael. Claro, Fátima. O mais rápido possível. Nós passamos pela formalidade da leitura dos documentos. Juliana assinou, com a mão ligeiramente trêmula, transferindo a posse da casa. Ela achava que estava recebendo uma bolada para recomeçar a vida. Ela não sabia que estava assinando o seu atestado de óbito social. Quando chegou o momento do pagamento, o notário perguntou: O pagamento será feito via TED, Sr. Rafael? Eu sorri. Não, será em espécie, como acordado. Eu fiz um sinal para o segurança, que saiu e voltou com meu irmão, cada um carregando uma mala de viagem grande, daquelas que mal cabem no bagageiro. Eram malas de couro preto, pesadas, quase arrastando no chão. Eles colocaram as malas no centro da sala de jantar, em cima da mesa de linho que Dona Fátima tanto prezava. A expressão de Dona Fátima mudou de irritação para confusão.
Marcelo se levantou, tenso. O que é isso, Rafael? Perguntou Juliana, a voz dela subindo um tom. É o pagamento da casa, Juliana. 1,5 milhão. Em notas de R$ 100, conforme a cláusula que você e sua advogada aceitaram. Eu abri a primeira mala. O cheiro de papel novo e tinta preencheu a sala. Dentro, pilhas e pilhas de notas de R$ 100, empacotadas com as fitas do banco. O volume era chocante. Dona Fátima e Juliana ficaram mudas. Elas nunca tinham visto tanto dinheiro físico de uma vez na vida. Elas viviam no crédito, na ilusão do saldo bancário. Eu estava mostrando a elas a realidade do capital que elas desprezavam. Eu peguei um maço de notas. R$ 1.500.000. O dinheiro que o encostado usa para comprar a casa da ex-mulher que não soube valorizar. O notário, embora profissional, parecia fascinado. Meu irmão começou a contar, apenas para criar o som e atenção. 1 milhão, 200 mil, 300 mil. Enquanto ele contava, eu olhei para Dona Fátima. Ela estava pálida. O dinheiro estava ali, mas a humilhação de recebê-lo daquela forma, na presença de testemunhas e sabendo que a casa estava perdida, era devastadora. Juliana estava chorando, mas não de tristeza, de fúria e frustração. Ela percebeu que o dinheiro não era um prêmio. Era o pagamento para tirá-la da minha vida de forma definitiva e pública. Você fez isso de propósito. Ela gritou. Eu fiz o que vocês me pediram, Juliana. Eu paguei a conta. E paguei do meu jeito. Você e sua mãe queriam status. Vocês têm agora 1,5 milhão em dinheiro vivo para exibir. Espero que isso seja suficiente para restaurar a honra de vocês. Marcelo tentou intervir, colocando a mão no meu ombro. Isso é desrespeito. Eu me virei lentamente para ele. Tire a mão de mim, Marcelo. Você deveria estar cuidando da sua mãe, que está prestes a ter que sustentar a sua irmã de novo. Ou melhor, pegue um pouco desse dinheiro e pague as suas dívidas de consórcio. O notário finalizou a conferência do valor e declarou a transação concluída. O imóvel é oficialmente do Sr. Rafael. Senhora Juliana, a cláusula de desocupação imediata se aplica. O Sr. Rafael tem a posse do imóvel em 48 horas. Eu peguei a escritura assinada e guardei. Juliana e Dona Fátima ficaram com as malas de dinheiro que pareciam pesar 1 tonelada. Bom, agora que o pagamento foi efetuado, eu vou ligar para a transportadora. Vocês têm até sábado à tarde para saírem. Eu saí da sala de jantar e fui para o jardim, respirar o ar fresco. Eu ouvi o barulho das malas sendo arrastadas e os gritos abafados de Dona Fátima e Juliana. O sobrado, que antes era um símbolo de minha falta de ambição, era agora a prova do meu poder financeiro. A mudança de Juliana e Dona Fátima no sábado foi o evento social do bairro. Eu não estava lá, mas meu irmão me enviou fotos e vídeos. Um caminhão de mudança pequeno, contrastando com o luxo da casa. Juliana e Dona Fátima, com o rosto inchado e vermelho, supervisionando a retirada de caixas, sob o olhar curioso dos vizinhos. O sobrado ficou vazio. Eu tinha a chave de volta e a escritura. A punição final para eles não foi apenas a perda do imóvel, mas o que eu fiz com ele. Eu não voltei a morar lá. Eu tinha meu novo apartamento de luxo, mais moderno e discreto. Eu liguei para a minha equipe de arquitetura e design. Eu ordenei uma reforma total, transformando o sobrado em um escritório de última geração. O sobrado virou a nova sede da G Solutions. Em menos de 2 meses, a casa que era o símbolo do casamento de Juliana e da arrogância de Dona Fátima foi transformada em um centro de tecnologia, com minha logomarca discreta, mas elegante, na fachada. Eu fiz questão de que o letreiro fosse visível para quem passasse na rua. Juliana e Dona Fátima, agora morando na casa antiga da sogra, tinham que passar por ali sempre que iam para o centro da cidade. Toda vez que passavam, elas viam a prova de que o encostado não apenas tinha vencido, mas tinha transformado o palco da humilhação em um monumento ao seu sucesso. O destino final dos 3 foi exatamente o que a arrogância deles merecia. Juliana. Ela tinha 1,5 milhão, mas não tinha mais a estabilidade e o fluxo de caixa que eu provia. Ela tentou investir, mas sem conhecimento, perdeu uma parte do dinheiro em um negócio de risco que Marcelo a convenceu a fazer. Ela teve que voltar a trabalhar em tempo integral, mas o salário dela mal cobria o novo padrão de vida que ela tentava manter. O pior para ela foi o status. Ela era a mulher que perdeu o marido bem-sucedido, porque riu de uma humilhação pública. Ela se tornou a piada do círculo social. Marcelo. Com Juliana de volta à casa da mãe, ele perdeu a irmã rica para quem podia pedir favores.
Dona Fátima estava agora sobrecarregada financeiramente e emocionalmente, e cortou o fluxo de dinheiro fácil para Marcelo. Ele perdeu o emprego de consórcio por mau desempenho e teve que se contentar com subempregos, sem conseguir manter o status de homem de negócios, que tanto prezava. Dona Fátima. Ela foi a mais atingida socialmente. Ela perdeu a filha como vizinha, perdeu a chance de ter um genro milionário, e pior, foi publicamente desmoralizada pelo Pix e pela compra da casa em dinheiro vivo. A fachada de prosperidade dela foi irremediavelmente danificada. Ela gastava o tempo tentando reverter a situação social, mas a história do encostado que comprou a casa de volta com dinheiro vivo já tinha virado lenda urbana no bairro. Quanto a mim, Rafael, eu encontrei a paz. Eu me casei novamente 2 anos depois, com uma mulher que valorizava meu caráter e meu trabalho, e não o meu saldo bancário. Ela é discreta, inteligente e parceira. No nosso casamento, não houve brindes humilhantes, apenas celebração honesta. Eu nunca mais falei com Juliana, Dona Fátima ou Marcelo. Minha vida seguiu, próspera e discreta, exatamente como eu sempre quis. Olhando para trás, eu entendi que aquela ceia de Natal não foi o fim do meu casamento. Foi o começo da minha liberdade. A humilhação que eles tentaram me impor foi o presente que me deu a força e a justificativa para desmantelar a vida deles de forma cirúrgica e legal. A lição que eu tiro disso tudo é simples. Não subestime um homem discreto, principalmente se ele for um engenheiro de software. Nós somos bons em planejar sistemas complexos, e quando a gente decide sair de um, a gente garante que a transição seja limpa e que o sistema antigo entre em colapso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu paguei a conta. E o preço foi a vida inteira deles. E se você gostou dessa história, já deixa sua curtida e se inscreva no canal para não perder mais histórias todos os dias.